impossível de ser derrubada, mesmo porque conta com cobertura espiritual protetora. 34. Jesus disse: se um cego conduz outro cego, caem ambos no poço. Parece que ainda estamos dentro do tema dos Logia 32 e 33. Quem vai orientar o próximo com seus conselhos e sugestões, suas preces e ensinamentos, senão aquele que tem a luz e que vê melhor e mais longe, porque está no alto da montanha? Se o que não está conseguindo ver com clareza que caminhos percorrer procurar outro que também não tenha sabedoria suficiente para vê-los, ambos se dão mal, tanto o que resolve seguir o conselho impróprio do guia despreparado, como este último, que assume a responsabilidade pela desorientação proporcionada ao que o procurou para aconselhar-se. 35. Jesus disse: não é possível que qualquer um entre na casa de um homem forte e a tome à força, a menos que lhe amarre as mãos, dessa maneira ele poderá saquear-lhe a casa. Continuamos, ao que parece, no contexto criado pelos ditos anteriores. Declara-se neste, novamente, como no Legião 32, a impossibilidade de se derrubar a pessoa vigilante e fortalecida na sua sabedoria, a não ser que se a imobilize, atando-lhe as mãos. Como cada palavra nesta coleção de ditos tem o seu lugar e valor específicos, imagino que isso queira dizer que constitui grande risco de queda espiritual, recusar-se a pessoa que já alcançou certo grau de iluminação, com a qual possa servir ao próximo, a essa prestação de serviço. Realmente, de mãos atadas pelo malfeitor, preguiça, indiferença, comodismo, egoísmo residual, orgulho, a pessoa deixa de cumprir a tarefa para a qual se acha preparada e programada. Daí a queda e o saque. O texto enfatiza, contudo, que isso só é possível se as mãos forem atadas, certamente pela ociosidade provocada por um ou mais dos fatores sobre os quais especulamos há pouco. 36. Jesus disse: não se preocupem de manhã à noite e da noite até o amanhecer sobre o que irão vestir. Esta observação foi incluída também nos canônicos. O sentido é transparente, na insistência em pregar o desapego às coisas do mundo, no qual estamos apenas de passagem, em fase de aprendizado ou em resgate das faltas, como se pode ver do Legião 104. Com efeito, neste último, convidado a orar e jejuar, Jesus responde com uma pergunta significativa, desejoso de saber em que teria errado, que falta teria cometido a ponto de estar necessitado da penitência do jejum. Por outro lado, são muitos os que vivem inteiramente concentrados na aparência física, em como vestir-se e ornamentar-se para exibições sociais, sem nenhum interesse pelas coisas do espírito. A advertência é bem formulada e correta, conselho e não censura ou crítica. Um chamamento à realidade, ao bom senso. 37. Seus discípulos disseram: em que dia te revelarás a nós e em que dia te veremos? Jesus disse: quando vocês se despirem e não se sentirem envergonhados, tirarem suas roupas e as colocarem sob os pés como as crianças, e pisarem nelas, então, vocês verão, o Filho do Deus vive e nada temerão. Novamente recorre Jesus à imagem das crianças, em estado de inocência, para lembrar que só estariam os discípulos em condição de desfrutar a presença dele quando atingissem aquele grau de pureza sem maldade ou segundas intenções. O eminente pesquisador Céu Albert de Rochas conta em seu livro Les Vies Successives que podia determinar com precisão a idade em que o senso de pudor desperta na criança, após o ultrapassado período da espontânea pureza da primeira infância. Bastava, para isso, expor ligeiramente partes do corpo da pessoa posta em estado de regressão de memória, recuada às fases infantis. Até certa idade, a pessoa, especialmente a mulher, não se importava com o ligeiro desarranjo das roupas, mas a partir daí recompunha-se rapidamente sempre que o experimentador tentava o expediente. É preciso lembrar, contudo, que, conforme vimos há pouco, no Legião 22,
Não basta tornar-se criança para estar preparado para a realização do reino. Há um grande programa a cumprir. Além disso, o estado de pureza é decorrência, não causa. É um estado de libertação da condição material, representada, neste caso, pela vestimenta, que pode também significar o corpo físico e tudo quanto lhe diz respeito: roupas, alimentos, posições terrenas, exercício do poder e outras. Somente quando tais coisas não forem mais prioritárias, estaremos prontos para as revelações de que fala o Logion. Poesch informa que num fragmento do Evangelho dos Egípcios, citado por Clemente de Alexandria, lê-se algo semelhante: quando vocês pisotearem as vestes da vergonha e quando os dois se tornarem um, o homem com a mulher, nem masculino, nem feminino. Aqui também encontramos, portanto, a doutrina da unificação consigo mesmo, o retorno à unidade primitiva, por um processo de síntese da díade, por eliminação da polarização sexual. Trata-se de uma transcendência da sexualidade como a conhecemos, ou seja, como mecanismo reservado à reprodução da espécie. Atingido esse ponto, o ser não é homem nem mulher e o corpo é apenas uma vestimenta que a qualquer momento pode ser despida e abandonada, em operação de rotina em que superou o pudor, mas nada tem de ausência de vergonha. A vestimenta já foi definitivamente descartada. Jesus tem plena consciência, por outro lado, da sua condição espiritual e nem poderia deixar de tê-la. Mencionei isto como fato óbvio, sem bravatas ou falsa modéstia. É o Filho do Homem, desobrigado dos ciclos do renascimento, é o vivo, o Filho do Deus, vivo e, na terminologia gnóstica, o ser pneumático, espiritual, situado nos mais elevados patamares do processo evolutivo, irmão, sim, das demais criaturas, mas o irmão mais velho, como também assinala Poesch. Nesse sentido, é um filho primogênito de Deus, não, porém, unigênito, como fez constar a teologia ortodoxa. Na imperfeita linguagem humana, menos sofisticada ainda naquele tempo do que hoje, alcançar seu patamar, por seu nível, entendê-lo melhor figurava-se como ter a respeito dele uma revelação, vê-lo. A vista é o recurso final daquele que duvida. Ver para crer, diz o Logion popular. Há passagens nos sinóticos em que os discípulos desejam que Jesus lhe mostre Deus. Querem vê-lo também. Nem este, nem o Logion subsequente, o de número 39, figuram nos canônicos. Não teriam chegado ao conhecimento dos redatores, o que é pouco provável, ou teriam sido excluídos por alguma razão. Bem mais provável esta última alternativa, dado que este é um dos ditos que pode pôr em xeque a doutrina da divindade de Jesus, bem como sua integração na Trindade. Seja como for, para vê-lo e entendê-lo melhor é preciso chegar lá, onde ele se encontra, na escala evolutiva, o que é perfeitamente possível como ficou implícito neste e noutros trechos. Em suma, é necessário que os discípulos que perguntam se tornem também pneumáticos, filhos do homem. 38. Jesus disse: muitas vezes vocês desejaram ouvir estas palavras que ora lhes digo e não tinham vocês de quem ouvi-las. Dias virão em que me procurarão e não me encontrarão. São muitos os questionamentos e as dúvidas que trazemos e sobre estas coisas estamos constantemente a especular na intimidade de nosso ser. De onde viemos? Qual a nossa destinação? Que estamos fazendo aqui? Qual a razão do sofrimento? Que acontece com a gente depois da morte do corpo físico? Há vida em outros corpos celestes? Perguntas como essas, das mais importantes ao nosso melhor entendimento dos mecanismos da vida, permanecem sem respostas e velados os mistérios e enigmas que nos cercam por toda parte. Pela primeira vez, tanto quanto registra a memória do ser humano, tem os apóstolos e discípulos diante de si uma pessoa como Jesus, com perfeita condição, conhecimento e sabedoria para explicar enigmas que nos atormentam. E muitos, se não todos,
Nem se dão conta da singularidade irreproduzível dessa oportunidade. Vemos apenas raros lampejos de situações em que parece ter brilhado com a instantaneidade do raio, um flash de compreensão. Vemos um caso destes quando, após a pesca milagrosa, Pedro percebe por um instante a grandeza daquele homem e diz: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador." A breve permanência de Jesus na terra é condição transitória que o põe ao alcance de seus contemporâneos. Uma vez retornado ao seu habitat natural da dimensão espiritual que lhe é própria, não o teria mais à disposição como ali. 39. Jesus disse: "Os fariseus e os escribas receberam as chaves do conhecimento, gnosis, e as ocultaram. Nem entraram nem deixaram entrar aqueles que queriam fazê-lo. Vocês, porém, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas." Esta queixa a propósito da atitude dos fariseus é repetida no Logion 102, que assim diz. 102. Jesus disse: "Ai dos fariseus! Pois assemelham-se a um cão dormindo na manjedoura do gado, porque nem come nem deixa o gado comer." O sentido é transparente. Pelo devotado estudo das leis e preceitos religiosos, os fariseus dispunham de grande conhecimento. O dito lhes atribui mesmo a posse de certas chaves com as quais podiam penetrar o sentido de enigmas e mistérios. E, no entanto, colocavam-se como bloqueios vivos ao acesso de outras pessoas a essa fonte de conhecimento. Eles poderiam ter sido os intermediários, os instrutores do povo ou, no mínimo, permitir àqueles mais desejosos de aprofundar o sentido da vida buscarem por suas próprias forças o conhecimento correspondente. Não faziam nenhuma coisa, nem outra, guardando egoisticamente para si os segredos mantidos sob chave. Jesus aconselha aos que o ouvem a prudência da serpente e a pureza desarmada dos pombos. Essa imagem figura também nos sinóticos. Sempre me impressionou a referência à serpente. E um animal que causa grande temor e parece subreptício e pronto a atacar mortalmente. A verdade, porém, é que a não ser pelo veneno a serpente é um animal desarmado. Não dispõe de membros para se defender e sua mobilidade é limitada. Tem, assim, inibições sérias que lhe dificultam tanto a fuga quanto a defesa, as duas opções dos animais em geral. Precisa, portanto, ser extremamente cauteloso e prudente, não se arriscando em situações que lhe possam ser fatais. Impõe-se pelo temor que inspira os seus terríveis venenos, mas não costuma tomar a iniciativa da agressão, atacando apenas quando se vê em perigo. Interessante como, até mesmo numa serpente, Jesus consegue identificar virtudes dignas de serem imitadas pelos seres humanos, como a prudência. 40. Jesus disse: "Uma muda de videira foi plantada fora do Pai, como não se fortalece, será arrancada pelas raízes e perecerá." Ora, nada existe senão em Deus, que Ele não haja criado e sustentado, ainda que os gnósticos tenham demonstrado dificuldade em entender o problema do mal, atribuindo ao trabalho criativo do demiurgo, que os cátaros, no século XII, considerariam um Deus mau, em contraste com um Deus bom. Mesmo assim, contudo, a presença do mal ou dos obstáculos suscitados pelo mergulho do homem na matéria seriam criações indiretas de Deus, segundo essa teoria, uma vez que os espíritos intermediários, como o demiurgo, teriam de ser criados inevitavelmente por Deus. Não se compreende Deus ao criar seres incumbidos da criação do mal ou suscetíveis de assim proceder a despeito das dificuldades dos gnósticos com o problema do mal. O ensinamento contido neste Logion assegura a indiscutível transitoriedade do mal que, não sendo criação divina, será fatalmente erradicado e eliminado. O mal resulta de desvio de comportamento humano. O que a lei divina prevê é um conjunto de medidas corretivas toda vez que ocorrer qualquer desvio. O plano geral do universo, físico e ético, não poderia ser tomado de surpresa por interferências desastrosas,
que acabariam por levar todo o sistema ao caos. Não que as leis tenham sido criadas para dar combate ao mal e punir os faltosos, como pensam muitos. Ao contrário, a abordagem da lei é altamente positiva, criativa, redentora, no sentido de que toda a sua programação está voltada para o processo de aperfeiçoamento do ser. Sempre que este se desvia ou se rebela contra esse princípio básico, ele se atrita com a ordem universal e assume a correspondente responsabilidade, pela qual será chamado a reparação, a recomposição do equilíbrio perturbado. Seja como for, a ideia é de que tudo está em Deus e nele vive, como afirmou de modo irretocável o apóstolo dos gentios. 41. Jesus disse: aquele que tem algo na mão, mais lhe será dado; aquele que nada tem, mesmo pouco que tem lhe será tomado. Não se trata, obviamente, de bens materiais que na doutrina do Cristo são considerados secundários e até desprezíveis. Mais uma vez, o tema oculto é o conhecimento. Aquele que dispõe de algum estará sempre em condições de adquirir mais, ao passo que o ignorante ou escassamente esclarecido poderá perder até o pouco de que disponha, por não saber que uso fazer do que sabe e se deixar confundir pelos falsos sábios. Este logion deve ser examinado em conjunto com o de número 70, no qual a temática é a mesma, embora apresentada de maneira diversa e com diferente enfoque. Puech acha até que o 70 seria uma versão gnóstica ou mais deliberadamente elaborada em sentido gnóstico. Veja Morlo. 70. Jesus disse: quando vocês revelarem o que está em cada um, o que possuírem os salvará. Se não o tiverem em si mesmos, o que não possuem os matará. O objeto do logion é uma das constantes da visão gnóstica da vida, a da realidade interior pré-existente, funcionando como um modelo, projeto ou embrião a desenvolver-se por incansável esforço de autoconhecimento, a partir das potencialidades de que dispomos por herança divina. Vimos no logion a promessa de vida àquele que atinar com a interpretação destas palavras e no seguinte, número 2, o mandamento da procura incessante até achar. O logion 70 insiste no conceito da salvação como resultante de um trabalho pessoal na intimidade de cada um e não evento cósmico de caráter messiânico e coletivo, como propõem os canônicos. Creio mesmo que isto autoriza a supor, sem contestar a hipótese de Puech, apenas contemplando-a de outra ótica, que, em verdade, o logion 41 é que teria sido reescrito em contexto ortodoxo cristão, deixando deliberadamente à margem o delicado problema da salvação, ao mesmo tempo em que evita acolher a conceituação do reino de Deus como realidade íntima, como assegurou Jesus insistentemente. Seja como for, isso explicaria por que encontramos nos canônicos as passagens que contêm, em substância, o logion 41 e nada que se aproxime da redação dada aos 70. Segundo este, o ser que conseguir revelar em si mesmo a sua realidade imanente estará salvo, no sentido de que se reintegra em Deus, e não porque um enviado divino teria implantado na terra o reino de Deus e resgatado os pecados dos que nele creram. Os que não conseguirem tal realização, continuarão mortos, isto é, sujeitos ao envolvimento com a matéria e as consequências que a ignorância acarreta. Este é também o entendimento de Puech para quem a ignorância, ele prefere dizer não, conhecimento, em connaissance, é a morte, ao passo que a gnose, conhecimento, é vida. Do que resulta, ainda na observação de Puech, que o conhecimento tem a função essencial de salvar e, por efeito necessário, a salvação. Convém determos-nos, por um momento, no exame da dicotomia vida-morte, outra constante da doutrina em que se deduz do texto de Tomé. O gnosticismo somente considera a vida o período a partir do qual o ser começa a ter consciência mais clara da realidade espiritual, suas consequências e implicações. O vivo por excelência é Jesus, o vivo máximo, infinito em todos os seus atributos, o próprio Deus. Vida e morte, portanto,
não representam, em sentido gnóstico, períodos em que o espírito vive alternadamente na carne ou na dimensão póstuma. Suas implicações espirituais são mais amplas. Como vemos neste Logion, por exemplo, é evidente que a ausência de realização interior não acarretará a morte como a entendemos usualmente, como cessação da vida corporal e rompimento do vínculo do espírito com o corpo físico, mas a continuidade da vida, aqui ou no além, num contexto em que o espírito está como que anestesiado, inconsciente de suas potencialidades evolutivas, porque as ignora. O Evangelho de Tomé aplica a essa situação a ideia de embriaguez, ou seja, um estado de alienação em relação às fontes, às razões, motivações e destinação da vida. O Logion entende a vida como permanente estado de alertamento para a realidade espiritual e a morte como a ignorância ou desinteresse por essa realidade. Vale a pena observar, por outro lado, que o dito não coloca a realização de tais potencialidades como mera possibilidade, mas como certeza. Isso está bem caracterizado no emprego do advérbio quando, em vez da condicional se. O que vale dizer que, no devido tempo, não importa a sua extensão, todos alcançarão os estágios finais do processo evolutivo, mesmo aqueles que por algum tempo estiveram mortos para essa realidade subjacente que, aliás, sempre esteve ali na sua intimidade, quer a pessoa tenha conhecimento dela ou não. São transparentes, portanto, as razões pelas quais o Logion 70 não teria sido aproveitado na redação final dos canônicos e, neste caso, o de número 41 poderia mesmo ter sido versão mais comportada e conveniente aos objetivos messiânicos que ditaram as diretrizes redacionais dos textos que chegaram até nós com o selo da aprovação oficial. É, de fato, irreconciliável a doutrina da salvação dos gnósticos com a dos cristãos ortodoxos. 42. Jesus disse: sejam transeuntes. Temos neste Logion, em duas palavras, o conceito fundamental da transitoriedade da vida junto à matéria, sem primeiro patamar onde o espírito se apoia por algum tempo limitado, a fim de tentar galgar o próximo nível, na sua escalada evolutiva. Esse dito é coerente com outros ensinamentos em Tomé e nos canônicos que insistem em pregar o desapego às estruturas de poder e riqueza do mundo. Tais fascinações poderão de tal forma envolver os espíritos desatentos e invigilantes, que acabarão por retardar-lhes a marcha. De definitivo em nós, somente o espírito imortal. O corpo e o contexto em que ele vive são apenas instrumentos transitórios de trabalho. Terminada a tarefa programada, o trabalhador larga seus instrumentos e vai para casa descansar e planejar o trabalho do dia seguinte, que também será simples etapa transitória. A cada dia bastam suas preocupações, disse também ele, Alures. O que tem de diminuto, tem de importante este expressivo Logion. 43. Seus discípulos lhe disseram: quem és tu, que nos dizes tais coisas? Jesus lhes disse: pelo que lhes digo não sabem vocês quem sou. Mas vocês se tornaram como os judeus, que gostam da árvore, mas detestam seu fruto, e gostam do fruto e detestam a árvore. No Logion 91 também vemos os discípulos insistindo em conhecer melhor a identidade real de Jesus. 91. Eles lhe disseram: dize-nos quem és, para que possamos crer em ti. Ele lhes disse: vocês examinam a face do céu e da terra e aquele que tem diante de seus olhos, vocês não o conhecem, e neste momento não sabem avaliá-lo. Tanto quanto o povo vivia a solicitar a Jesus um sinal pelo qual pudesse decidir se ele era ou não um grande profeta, os discípulos mais chegados também se questionavam e o questionavam a respeito da identidade do Mestre. Seriam estas oportunidades apropriadas para que Jesus declarasse explicitamente sua condição, se é que desejasse mesmo identificar-se como o Messias prometido nas profecias, mas não é o que faz.
Os sinóticos apresentam situações semelhantes nas quais ele igualmente deixou de afirmar sua condição messiânica no estrito sentido das profecias, ou seja, Messias político, belicoso, destinado a reger os destinos de Israel e não apenas a libertar a nação do jugo romano, mas ainda a impor sua liderança a todos os demais povos. Não é a isso que Jesus aspira, não é isso que veio fazer entre nós. Veio trazer sua mensagem renovadora, respeitando, tanto quanto possível, as estruturas político-religiosas vigentes. Veio, como disse, para cumprir a lei, não para derrogá-la. Mesmo dentro desse quadro, porém, ele propunha reformas cujo alcance, profundidade e consequências ninguém senão ele poderia avaliar aquela época. Sobre sua identidade, prefere ser julgado pelo que faz e diz, não pelo que estaria escrito nas profecias, que, na sua generalidade, não se aplicavam a ele, emissário pacífico da mensagem suprema do amor. Ele não desceu à terra para disputar poderes de que nenhuma necessidade tinha, nem gosto para disputá-los. A estatura de seu espírito e o valor de seus ensinamentos poderiam ser inferidos do que ele dizia e fazia. Lamentava que os discípulos pudessem avaliar com tanta perícia condições atmosféricas e terrenas, como plantio, colheita, pesca, mas não tivessem a mínima capacidade para estimar o nível evolutivo de uma pessoa pelo teor de seus ensinamentos e de seu comportamento. Não sei se podemos considerar autêntica a observação atribuída a Jesus acerca dos judeus, que pode muito bem ter sido acrescida na fase em que o cristianismo se helenizava, como se vê no quarto evangelho. Jesus não parece ter tido o hábito de criticar os judeus de modo geral, mas dentro da comunidade judaica, certas pessoas ou classes nas quais identificava defeitos de formação e procedimento, como é o caso dos escribas e fariseus. Mas uma vez observa que os discípulos não parecem nada conscientes da importância do momento histórico que estão vivendo junto dele, com oportunidades singulares de aprendizado e progresso espiritual. Vimos há pouco que ele diz que está ali ao alcance de todos para responder a questões que sempre foram formuladas e nunca respondidas. Em João 14,9 a 10, também se queixa Jesus de que há tanto tempo estava ele junto aos discípulos e estes ainda não o conheciam. O que se segue tem sido utilizado para a sustentação não apenas da doutrina da divindade de Jesus, mas de sua posição na Trindade. Ocorre, contudo, que este mesmo texto pode perfeitamente prestar-se a uma leitura gnóstica. Quem me viu, viu o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realize suas obras. Pois não está aí a doutrina gnóstica da perfeita integração a Deus. Não é Jesus aquele que se fez um com o Pai. Não é ele o que está mergulhado na luz, lá onde a luz nasce de si mesma. 44. Disse Jesus, aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado e, aquele que blasfemar contra o Filho será perdoado, mas, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem na terra nem no céu. O Legião se apresenta com características altamente suspeitas de introdução posterior, em fase na qual se definirá já a doutrina da Trindade. Embora somente no Concílio de Nicéia, em 325 tenha sido oficializada, já há algum tempo vinha essa teoria em formação. A britânica entende que a formulação básica tem ocorrido aí pela metade do terceiro século. O credo de Justino, o mártir, que serviu a Igreja em Roma, em meados do segundo século, menciona Jesus como primogênito de Deus e Espírito Santo da profecia. Caracteristicamente o termo profecia está no singular, pois se refere à faculdade por meio da qual os espíritos se manifestavam nas reuniões pneumáticas, tão difundidas na igreja primitiva. O credo de Esmirna, cerca do ano 200,
Igualmente não menciona o Espírito Santo como terceira pessoa da tríade divina. Isso leva a depreender-se com relativa segurança que o Legião 44 sofreu influência do dogma trinitário ou talvez tenha sido mesmo todo ele introduzido clandestinamente na coleção de ditos atribuídos a Tomé. Já vimos que Kenneth admite essa possibilidade. Estranho, por outro lado, que blasfêmia contra Deus e contra Jesus pudessem ser perdoadas, mas não as pronunciadas contra o Espírito Santo, pois não seriam todos integrantes de um só Deus. Porque um aspecto da divindade considera-se ofendido a ponto de julgar-se imperdoável a falta, ao passo que os outros não. Como os textos gnósticos de Nag Hammadi foram elaborados ou traduzidos aí pelo IV século, é quase certo que este logion tenha sido introduzido indevidamente, pois Jesus jamais formulou a doutrina trinitária. 45. Jesus disse: não se colhem uvas nos espinheiros e não se colhem figos entre os cardos, eles não dão frutos. Um homem bom retira coisas boas de seu tesouro, um homem mau retira coisas más do tesouro de seu coração e diz coisas maldosas, pois da abundância de seu coração ele produz coisas más. Dito semelhante encontra-se nos evangelhos canônicos e com o sentido de que a bondade flui espontaneamente da pessoa boa, ao passo que o mal é fonte de maldades. Nesse mesmo sentido, observamos, ainda há pouco, o Cristo a perguntar aos discípulos: pelo que eu digo não me conhecem vocês. A primeira parte do dito adverte, contudo, acerca do cuidado que deve ter o semeador para que a semente recaia em terreno apropriado, de vez que somente neste produzirá adequadamente. Mais do que isso, contudo, cabe àquele que recebe a semente do conhecimento ter sempre seu terreno bem preparado para que ela germine e produza bons frutos. Se o coração é um espinheiro de maldades, não se pode esperar que ele produza boas uvas ou figos saborosos. 46. Disse Jesus: de Adão até João Batista, ninguém nascido de mulher é maior que João Batista, de modo que seus olhos não serão destruídos. Mas tenho dito: aquele dentre vocês que se tornar pequeno conhecerá o reino e será maior que João. Já tivemos oportunidade de examinar as expressões filho do homem e filho de mulher. No caso particular deste dito, precisamos nos lembrar de que João Batista foi profeta altamente respeitado pelo povo que a ele acorria para ouvi-lo e receber o seu batismo purificador. Cronologicamente antecedeu a Jesus, que se submeteu, ele próprio, ao batismo de João. Os evangelhos canônicos apresentam Jesus, no início de sua carreira, como continuador de João, com mensagem ainda mais portentosa. Contudo, alguns exegetas chegam a pensar que Jesus tenha permanecido junto de João por algum tempo, até como seu discípulo, o que não me parece correto. Depreendemos, contudo, do Logion 46, que João ainda era considerado filho de mulher, ou seja, ainda estava sujeito ao ciclo das vidas na carne. Como em outra passagem, não menos conhecida, Jesus declara enfaticamente que ele é Elias renascido. Não é difícil imaginar as razões de não estar esse espírito ainda redimido. É que, ao tempo em que viveu sua existência como Elias, segundo o testemunho do Antigo Testamento, João promovera pessoalmente a matança dos sacerdotes de Baal. Por isso continuava como filho de mulher. E por isso, qualquer um no reino dos céus seria maior do que ele, que ainda estava preso à necessidade de renascimentos reparadores. Para alcançar essa condição espiritual de liberação, contudo, os caminhos a percorrer não são os da grandeza em termos humanos. Grande não é aquele que conquista, que domina, que oprime e mata, mas o que se faz pequeno, que se põe a serviço do próximo. Este aspecto Cristo demonstrou de maneira dramática e magistral ao confirmar-se como mestre, ao mesmo tempo em que vestia o avental para lavar os pés dos discípulos. A cena tem o singelo encanto e a veemência da autenticidade. Se foi imaginada, o foi muito bem,
pois exprime de modo convincente que o serviço humilde nada retire da legítima grandeza, e mais, que a tarefa do grande é servir e não ser servido. Não sei a que atribuir a expressão de que seus olhos não serão destruídos. As línguas envelhecem e esta tem pelo menos 1,5 milênio e nem é mais usada. Se alguém, daqui a 1 ou 2 milênios, ler a expressão inglesa It's raining cats and dogs, está chovendo gatos e cães, será que vai entender que se trata de um aguaceiro? 47. Jesus disse: não é possível um homem montar 2 cavalos, ou atirar com 2 arcos ao mesmo tempo, como não é possível um servidor servir a 2 senhores, ou honrar a um e ofender ao outro. Quem bebe vinho velho não desejará beber imediatamente vinho novo. E não se derrama vinho novo em velhos odres, temendo que estes arrebentem, e não se coloca vinho velho em odres novos com receio de que se estrague. Não se cose pano velho em roupa nova, pois se rasgará. Ditos semelhantes figuram nos canônicos, pois o Cristo utilizava-se de imagens comuns ao entendimento de toda a gente. Neste logião parece terem sido juntados vários ditos com sentido algo diferente. Realmente, a dedicação a um trabalho de autoaperfeiçoamento tem de ser integral, sem reservas ou restrições. Não há crimes pela metade em sua gravidade somente porque, de outro lado, a pessoa pratica determinadas devoções e recita umas tantas preces pré-fabricadas. Ou se empenha na prática do bem de todo o seu coração, ou estará enganando-se a si próprio. Mesmo assim, estará sujeito a deslizes ocasionais ou até frequentes, mas não deliberados. É desastrosa a secreta intenção de contornar as leis, elas não se deixam envolver. É procedimento esse que não admite remendos, nem aproveitamentos espertos, como o do vinhateiro que deseja economizar os velhos odres, ou seja, seus velhos hábitos, porque ainda não tem suficiente força de vontade para renovar-se, adotando novas formas de comportamento. Ou insiste em usar roupas que não mais lhe ficam bem, pregando-lhes remendos. Se tentar essas espertezas com a lei, verificará, mais cedo ou mais tarde, que os odres se rompem e se perde o vinho, tanto quanto as roupas se rasgam e o expõem toda a nudez de seus equívocos. 48. Jesus disse: se 2 fazem a paz entre si na mesma casa, eles dirão à montanha: mova-se, e ela se moverá. Um reflexo deste dito aparece no de número 106. 106. Disse Jesus: quando de 2 fizerem um, vocês se tornarão filhos do homem, e quando disserem: montanha, mova-se, ela se moverá. Depreende-se, portanto, que, eliminados os conflitos entre matéria e espírito, paz entre os 2, reunificado consigo mesmo e reunido a Deus, a fonte da luz, então o ser se desobrigará da penosa rotina das repetidas existências na carne, deixando de ser filho de mulher, para tornar-se filho do homem. Em outras palavras, não precisará mais de corpos físicos, gerados a partir da matéria orgânica, doada pelas mães que o receba. Terá, então, adquirido o conhecimento necessário até para mover montanhas, mesmo enquanto encarnado. No texto canônico a expressão mover montanhas é mencionada em conexão com o exercício da fé, mas na realidade, como entendiam Orígenes, Gregório de Nice e mais tarde Guillaume de St. Terry, a alma caminha da fé para o conhecimento, como se lê em Gedes MacGregor. Tese com a qual estou de pleno acordo. Não é difícil identificar as coisas em que apenas acreditamos, separando-as daquelas que conhecemos. Sei, por exemplo, que a sobrevivência do espírito é um fato, tanto quanto a reencarnação ou comunicabilidade. Quanto a Deus, fico com a fé, pois não tenho como submetê-lo a testes e verificações experimentais. A lógica me diz, contudo, que uma inteligência infinitamente complexa em todas as suas faculdades cria e sustenta o universo em que vivemos, tanto quanto a nós mesmos. Por isso tudo,
Dizia Paulo que a fé é a substância das realidades invisíveis ou desconhecidas. Muito se teria a lamentar pelos séculos afora o fato de ter sido dramaticamente rejeitada a contribuição do gnosticismo no sentido de dotar o cristianismo de uma estrutura ideológica robusta que, certamente, teria resultado da introdução de uma metodologia comprometida com a tarefa de racionalizar a fé. Não se teria, com isso, herdado tão pesada carga de dogmas e conceitos fantasistas, que podem ter servido aos propósitos políticos da Igreja nascente e da medieval, mas que acabaram por tornar-se inaceitáveis, no confronto com a severa crítica moderna. Inesperadamente, aliás, este reexame, gerado em grande parte por uma releitura mais inteligente dos textos evangélicos, em particular, e bíblicos, em geral, vai assumindo, cada vez mais, as características de um autoexame, na medida em que é promovido por eminentes teólogos católicos. 49. Jesus disse: Felizes os solitários e os eleitos, porque encontrarão o reino. Vocês, de fato, saíram dele e ele retornarão. Mas uma vez encontramos o termo solitário que, no dizer de Poesche, pode ser tomado como aquele que foi revertido a si mesmo e à unidade. Infere-se, por conseguinte, que o processo de eleição ou escolha divina, conceito aproximado ao de salvação na doutrina ortodoxa, consiste, em realidade, na reunificação com a divindade, após longo trabalho individual, em oposição à salvação coletiva pelo trabalho e sofrimento do Filho de Deus. É o tema do autoaperfeiçoamento, visto nos textos gnósticos de vários ângulos diferentes. Outro conceito que neste se repete didaticamente é o de que de Deus partimos para a aventura da vida e ele voltamos, ao cabo de um longuíssimo processo evolutivo. 50. Este logion foi comentado em conexão com o de número 18. 51. Comentamos também o logion 51 em conexão com o de número 18. 52. Disseram-lhe os discípulos: 24 profetas falaram em Israel e todos eles falaram de ti. Ele lhes disse: Vocês desprezam aquele que está vivo junto de vocês e falam dos mortos. Novamente refere-se o texto neste logion ao fato de que os discípulos não tinham noção exata de quem era Jesus e o que pretendia. Supõem no Messias anunciado previamente pelos profetas e, em duas outras passagens, esforçam-se em arrancar dele explícita declaração acerca de sua identidade, como se vê nos Logia 43 e 91, já comentados. Em nenhuma dessas oportunidades, Jesus confirmou sua condição messiânica. Não se identificava, por conseguinte, com o Messias político-religioso previsto nas profecias. Infelizmente foi esta a crença que se espalhou por toda parte logo que ele morreu na cruz, ou seja, a de que ele fora o Messias bíblico e voltaria dentro em breve, investido do poder de julgar vivos e mortos. Não era esta a sua condição e sim a de um enviado divino para a reformulação geral na maneira de proceder da comunidade humana. Este tipo de enviado está mais compatível com as profecias de Malaquias do que com as que anunciavam belicosos messias políticos libertadores. Realmente, indignado com a corrupção que graçava no meio sacerdotal e com as distorções doutrinárias e ritualísticas que se introduziam nas práticas do povo judeu, Javé mostra-se de extrema severidade através de Malaquias. Não há como contestar que este documento resulta de comunicação claramente mediúnica. As palavras iniciais são inequívocas: oráculo, palavra de Javé a Israel por intermédio de Malaquias. A desordem tanto desagrada ao Espírito que se manifesta em nome de Javé, que ele anuncia um mensageiro que viria preparar o caminho e, a seguir, o Senhor que buscais o anjo da aliança, que desejais. O precursor é identificado como João Batista e o Senhor e anjo, com Jesus. Embora a profecia diga que este enviado seria como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros, ou seja, um ser incumbido de promover radical processo de purificação,
Não se trata, obviamente, de um guerreiro com ambições políticas e propósitos dominadores. Talvez por isso encontremos nos ditos de Jesus, tanto nos canônicos como no Evangelho de Tomé, a expressão de que ele veio trazer fogo à terra e o que mais deseja é que toda ela arda. É certo, portanto, que Jesus percebe estar sendo erroneamente identificado com esse enviado. Ele veio credenciado para promover reformas e não guerras de conquista e dominação. E com isso, são muitos, inclusive discípulos, os que perdem a oportunidade de aprender com ele a decifrar mistérios e enigmas da vida, enquanto ele ali está diante de todos, pronto a responder perguntas e esclarecer dúvidas. Em lugar disso, desperdiçam tempo a rebuscar remotas profecias que não se referem a ele. 53. Seus discípulos lhe disseram: a circuncisão é útil ou não? Ele lhes disse: se ela fosse útil, o pai deles, dos meninos recém-nascidos, os teriam gerado circuncidados em suas mães. Mas a verdadeira circuncisão em espírito é inteiramente útil. A circuncisão é ritual correspondente ao batismo na religião cristã, embora a verdadeira admissão do jovem à comunidade judaica somente venha a promover-se quando ele atinge 12 anos de idade. Neste elogium Jesus não atribui mérito especial ao ritual, que considera apenas pelo seu valor simbólico, sem nenhum correspondente sentido espiritual. Se fosse tão importante assim, argumenta ele, o menino já nasceria circuncidado. O que importa é a iniciação espiritual, o aprendizado do espírito, não um mero sinal em seu corpo físico. 54. Jesus disse: felizes os pobres, pois deles é o reino dos céus. Dito semelhante ocorre nos canônicos, especialmente em Lucas 6,20, onde a expressão pobres de espírito não figura como em Mateus. O Legião 54 leva a crer que se refere aos pobres em haveres e não em condições espirituais, se atentarmos para o contexto gnóstico em que figura. Isso porque uma doutrina que insiste na metodologia do conhecimento para se chegar ao melhor entendimento dos mecanismos da vida e, afinal, a uma reaproximação com Deus não pode propor que a pobreza de espírito seja condição desejável para a conquista do estado de perfeição. Trata-se, portanto, de pobreza material mesmo, no sentido de que a pessoa aprendeu a não se deixar dominar pela ânsia da posse, pelo enriquecimento material, pelo apego às coisas do mundo. Por isso, diria o Cristo, em outra passagem célebre, que mais fácil seria passar um camelo pelo furo de uma agulha do que ao rico entrar no reino dos céus. A mesma compatibilidade doutrinária encontramos com os logia nos quais ele insiste com os discípulos em que somente alcançarão aquele estágio último de merecimento do reino quando se despojarem até de suas roupas e de seus falsos pudores, como vimos ainda há pouco. 55. Jesus disse: aquele que conheceu o mundo achou um cadáver, e aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. Este elogium encontra-se repetido no de número 80. 80. Jesus disse: aquele que conhece o mundo encontrou o corpo, e aquele que o encontrou o corpo, o mundo não é digno dele. Dentro do mesmo espírito parece ser o de número 87. 87. Jesus disse: miserável é o corpo que depende de um corpo, e miserável é a alma que depende de ambos. Encontramos o mesmo tema ainda no Legião 112. 112. Disse Jesus: miserável é a carne que depende da alma, miserável é a alma que depende da carne. Em todos eles, a mesma dicotomia matéria-espírito, o mesmo alertamento para a condição transitória da matéria em relação ao espírito permanente. O mundo é apenas matéria, como um corpo. E aquele que sabe disso e põe esse conhecimento em prática transcende a condição de prisioneiro da matéria. O mundo não é digno dele. É preciso ainda que a alma não fique na dependência da matéria, da carne. Basta a sujeição do corpo físico a ela.
Duplamente prisioneira é a alma que se condiciona e aceita passivamente a sujeição à matéria em geral e à matéria que compõe o corpo em que se instala ao renascer. A explicitação de dois tipos de matéria parece dever-se ao fato de que, além de subordinar-se servilmente às exigências do corpo físico e suas ânsias, muitos são os que se deixam ainda escravizar pelos outros aspectos da matéria, bens, riquezas, poder e posições de dominação. Diante disso, feliz mesmo é o pobre, ou seja, aquele que já não se importa com aconchegos que o mundo material lhe proporciona, pois seu cuidado maior é com o processo evolutivo em que está empenhando seu espírito, a fim de alcançar o quanto antes o reino de Deus na sua intimidade. 57. Jesus disse: o reino do Pai é semelhante a um homem que plantou uma boa semente. Seu inimigo veio durante a noite e semeou entre elas o joio. O homem não deixou seus servidores arrancarem o joio. Ele lhes disse: temo que vocês tenham vindo para arrancar o joio e arranquem o trigo com ele. Com efeito, no dia da colheita, o joio aparecerá e será arrancado e queimado. Esta mesma parábola, mais explicitada em Mateus 13,24 a 30, figura aqui de maneira resumida, mas o sentido é o mesmo. Deus, o dono da terra, semeou a boa semente por toda parte, mas o adversário, que representa as más tendências pessoais de cada um, espalhou sorrateiramente o mal no mesmo terreno onde o bem havia sido implantado. Perguntado sobre a conveniência de erradicar-se o joio, o dono do campo preferiu deixá-lo crescer juntamente com o trigo. Na época certa, na colheita, seriam separados e o joio atirado ao fogo. A ideia por trás da imagem é a de que convivem bons e maus pelo mundo afora. Em muitos casos, os bons até conseguem influenciar positivamente os maus, mas, se até a colheita persistirem estes nos seus propósitos, serão afastados para que os bons possam prosseguir seu caminho sem maiores perturbações. O problema é que a parábola serviu na justa medida para a formulação escatológica, segundo a qual no juízo final, colheita, os maus, o joio, que caíram sob o poder do demônio, o adversário, seriam recolhidos e atirados ao inferno, fogo, onde arderiam por toda a eternidade. Eis como um ensinamento inteligente formulado em termos simbólicos se transforma em doutrina dogmática, segundo a qual aquele que errou, arrastado pelo mal que não conseguiu vencer, não tem mais remissão, quando insistentemente está ensinado que todos viemos de Deus e a Ele voltamos e nada existe senão em Deus. O que quer dizer, todos serão salvos. 58. Jesus disse: feliz o homem que sofreu, ele encontrou a vida. O enigma da dor vem atormentando muitos dos que especulam sobre temas religiosos. Agostinho chegou a questionar-se: o Deus não sabia que a sua criatura iria sofrer, e neste caso não era onisciente, ou não podia evitar o sofrimento, e neste caso era cruel sempre que criava uma pessoa com um programa de dores a cumprir. Não parece, contudo, que o problema tenha preocupado os gnósticos, como igualmente não perturbou aqueles que entenderam bem a doutrina de Jesus. A dor é a resposta da lei divina aos que se atritam com seus postulados reguladores do universo ético. O Cristo foi bem claro ao associar inevitavelmente o erro, pecado, com a dor, sofrimento. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Disse: o sofrimento jamais é gratuito, ou seja, não resulta de jogo cego e de forças incompreensíveis. Ao contrário, é uma relação estreita de causa e efeito. O perdão está implícito na lei, mas esta não dispensa a reparação. Mais do que isso, põe à nossa disposição todos os recursos para a recomposição do equilíbrio que os atos ilícitos perturbaram. Por outro lado, a lei jamais exige a reparação daquele que não errou, nada cobrando ao inocente ou ao redimido. Disso resulta o que está expresso de maneira clara e objetiva no Legion, ou seja, que o sofrimento é a moeda com a qual resgatamos nossas faltas. Não que fosse necessário sofrer,
Para isso, contudo, fora preciso que também não cometêssemos nenhum desacerto. Para que a correção e a reparação ocorram, dispõe o ser humano de repetidas oportunidades em novas existências da carne, enquanto isso for necessário ao seu programa evolutivo, até que haja encontrado, através da dor que redime, a vida verdadeira, como diz o Logion. O aprisionamento na carne é a restrição à liberdade do espírito, ao qual proporciona inevitável aturdimento e obnubilação. Paradoxalmente, portanto, e através do sofrimento que aquele que errou conquista a sua felicidade e compreende o verdadeiro sentido da vida que é aperfeiçoar-se, a fim de se reunir a Deus. Poeche, sempre atento, adverte que vida e reino de Deus ou dos céus são expressões sinônimas nos textos de Tomé. 59. Jesus disse: olhem para aquele que vive, enquanto vocês viverem, para que não morram e procurem vê-lo sem o conseguir. O Logion insiste na excelente oportunidade que têm os discípulos em suas mãos, de estarem na presença de Jesus, vivo com eles, na carne, sendo, ele próprio, um vivo já reunificado com Deus. A ele podem perguntar o que desejarem para esclarecer suas dúvidas e dirimir conflitos íntimos. No entanto, parecem um tanto desatentos a essa oportunidade única. Jesus prevê que mais tarde, quando compreenderem isso, não o terão mais junto de si para o amplo debate dos inúmeros problemas humanos. 60. Viram um samaritano que, levando uma ovelha, entrava na Judéia. Ele disse a seus discípulos: o que deseja aquele ali fazer com a ovelha? Disseram-lhe: matá-la e comê-la. Ele lhes disse: enquanto ela estiver viva, ele não a comerá, mas, somente, quando ele a mata, ela se torna um cadáver. Eles disseram: ele não poderá fazer de outra maneira. Ele disse: vocês também, procurem um lugar no repouso a fim de que não se tornem cadáveres e que não sejam comidos. Encontramos novamente a misteriosa palavra repouso, cujo sentido parece ser mesmo de paz em Deus. Poeche informa que o termo grego anapausis foi conservado no texto copta. Isso, aliás, poderia confirmar sua postura de que o texto copta é a tradução do grego, ao passo que outros, como Gilabert, acham que o texto copta é anterior e que o grego é que é uma versão do copta. A ovelha somente é comida quando se deixa matar, ou seja, quando passa a condição de matéria inerte. O Logion parece, por conseguinte, advertir os discípulos para que não se deixem envolver pelo domínio da matéria e das coisas que a ela se associam, pois estarão, assim, convertendo-os em cadáveres, em mortos-vivos, sonâmbulos ou, como se diz alhures, no Evangelho de Tomé, em ébrios, no sentido de alienados. 61. Jesus disse: dois repousarão sobre uma cama, um morrerá, o outro viverá. Salomé disse: quem és tu, homem? E filho de quem? Subiste ao meu leito e comeste em minha mesa. Jesus lhe disse: venho daquele que é igual. A mim me foram dadas as coisas de meu Pai. Salomé disse: sou tua discípula. Jesus disse: eis porque digo, quando ele for igual, estará pleno de luz, mas quando estiver dividido, estará cheio de trevas. Os tradutores confessam suas dificuldades com este Logion, um tanto mutilado e de sentido mais hermético do que o usual. A frase inicial figura em Lucas 17,34, ao ser anunciada a volta do Messias em todo o seu poder e glória. Em Tomé o contexto é outro, de vez que não tem a conotação messiânica, explícita ou implícita. Parece mesmo solto do restante do Logion. Seja como for, evidencia o fato de que Jesus tinha também discípulas e não apenas homens. Salomé, aqui citada, seria provavelmente a mãe de João e Tiago. Nota-se ainda que, com ditos inesperados e impactantes, Jesus parece surpreender seus ouvintes, mesmo aqueles habituados a ele pelo convívio.
Salomé declara sua discípula e comenta que apesar de ter-lhe proporcionado frequentes oportunidades de acolhê-la em sua casa, onde dormia e se alimentava, ainda não conhece suficientemente. É como se pensasse alto: quem é, afinal, este jovem que diz coisas tão extraordinárias? Jesus diz, desta vez, que procede de Deus, aquele que é igual, e que desta integração com o Pai, que repete alhures, de várias maneiras, vem